Patrocínio. Oi! Eu já entrei ao vivo e nem tá arrumando aqui ainda. Oi, gente. Apertei sem querer o negócio, esse celular, viu? Uma beleza. Já tá valendo aqui, vai ter live com o Vernon Marasquim sobre reprogramação emocional. Tô esperando as pessoas entrarem, ele tá conectando também. Vamos lá. Cabemos os dois juntinhos aqui, aulinha teórica hoje, bate-papo teórico sobre reprogramação emocional. Junta mais. Como estão suas emoções? Oi, seu Vernon, gente. Olá. Dá oi pro Vé. Boa tarde, boa noite, minha gente. Noite fria em São Paulo, agasalhe-se, Mudou o está tempo, vento né? gelado. Muito prazer pra quem não conhece, esse é o Vernon Marasquim. Muito prazer pra quem não me conhece, eu sou a Thaís Barbeiro. Thaís Barbeiro, Olá. eu, Vernon Marasquim. Tá faltando alguém nessa live hoje, né? Essa live está com um desfalque. Hoje tem um integrante a menos aqui. O senhor Andy Gouveia hoje está lá em Santos, que ele vai fazer a apresentação amanhã no Teatro Municipal de Santos, junto com o The Rose Art Company. E quem gosta do trabalho do Andy, segue lá o perfil Andy Gouveia, que ele tá sempre nas lives das sextas com a gente. Ele postou um vídeo incrível hoje que eu amei. Eu postei nos meus stories também um pedacinho. Entra lá no perfil do Andy Gouveia e assiste o vídeo que ele colocou, que tá maravilhoso. Mas entra daqui a pouco, porque agora você vai assistir a live com a gente. Não sai daí não, porque hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é reprogramação emocional. E o Vevé é um dos caras que é especialista nesse assunto também, né, Vevé? Pois é, eu sou especialista em vários assuntos e aí fica parecendo que a gente não é especialista em nada, né? Quem é bom de tudo não é bom de nada, não é assim? Mas, faz sentido, enfim, mas ao mesmo tempo a gente estuda muita coisa há muitos anos, então... É verdade. Vamos dar um crédito, né, para esse povo aí. Quando a gente estuda há muitos anos muitas coisas na área de desenvolvimento pessoal, as informações de alguma forma se entrelaçam e fazem sentido, né, nos nossos estudos. Eu vou mudar aqui que o seu enquadramento tá tão mais bonito que o meu, olha só. O seu mostra os livros e tal, o meu tá tudo feio. Peraí, vou arrumar aqui o enquadramento do Vevé. Aí. Ah lá, melhorou 1000 vezes. Já. Melhorou? Muito bem, já melhoramos. Fica aí, não cai. Muito bem, agora estamos certinhos os dois. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre reprogramação emocional. É muito legal. Primeiro, eu queria contar para você a dinâmica das nossas lives. Funciona assim, nós temos alguns temas pré-determinados, chega na sexta-feira, 2 minutos antes, todo mundo esquece o tema e aí a gente fala, qual que era o tema mesmo? Era reprogramação emocional. E aí a gente começa a pensar na hora, assim, o que torna tudo muito espontâneo. Eu acho legal isso, assim, fica um bate-papo descontraído. Então, desse tema também, se vocês quiserem fazer perguntas, é tudo muito aberto. Tipo, a gente não vem com uma matéria na cabeça para conversar com vocês. Gabriel tá pedindo desesperado, Thaís me chama na live. Gabriel, eu não vou aceitar porque a gente vai falar sobre um tema super sério. Então, tipo, eu não vou dividir a tela hoje com ninguém para participar da live. Boa noite a todos. E, assim, a gente vai conversar sobre reprogramação emocional, que é algo bem importante. Você sabia que a gente tem emoções o tempo inteiro e que a gente pode se reprogramar para que a gente melhore a nossa consciência que a gente tem das nossas emoções? A gente pode melhorar isso. Então hoje é conteúdo gratuito, a gente não está vendendo nada, não está vendendo curso nenhum, a gente está aqui para bater papo, tirar dúvidas de vocês e passar um pouco da experiência que a gente tem nesse sentido, as coisas que a gente já estudou. Vevé, conta para eles um pouco sobre reprogramação emocional. Eu acho que essa conversa ela começa partindo da teoria dos veículos de consciência, o que eu acho uma das aulas do The Rose, um dos livros do The Rose também, assim, dos mais interessantes. Se você não conhece, procura, tem PDF para baixar gratuitamente, é só ir atrás, dar um Google aí, The Rose, Corpos do Homem, você encontra. Corpos do Homem e Planos do Universo, é um assunto bem cabeçudo, por sinal. Eu vi uma explicação disso que eu achei genial. Imagina o seguinte, imagine que você nasceu dentro de um carro. E aí você nunca sai do carro. E aí você almoça dentro do carro, você se casa dentro do carro, você almoça dentro do carro, você vive a vida inteira dentro do carro, você nasceu, viveu, morreu dentro do carro. E aí um belo dia alguém vira para você e fala assim, você não pensou em sair do carro? Você já considerou a possibilidade de sair de dentro do carro? E você fala, cara, é impossível, eu sou o carro.
E você se identifica totalmente com o veículo. O carro é um veículo de transporte, ele não é você. Mas uma pessoa que tivesse nascido num universo paralelo, né, tá aí um bom roteiro, não é assim? Para, sei lá, inventar um curta. Uma pessoa que tivesse vivido dentro do carro a vida inteira, talvez ela considerasse o carro como parte dela. E é mais ou menos isso que acontece com a gente. Na verdade, o nosso corpo físico, as nossas emoções e o nosso corpo mental, eles são considerados, para uma das filosofias que a gente estuda, veículos da consciência. Então, você é a consciência. E essa consciência usa o corpo físico, usa as emoções, usa o pensamento como veículo. E você usa esses veículos para navegar no universo. Então, o universo tem uma esfera física e eu me manifesto no nível físico através do meu corpo físico, mas a consciência está dentro do corpo físico, ela não é o corpo físico. Tanto é que você poderia engordar, emagrecer, ficar sarado, ficar flácido, ficar velho, e a consciência, ela não muda. A consciência, ela está usando o corpo. Da mesma forma que o seu carro pode ficar velho, pode ficar com óleo queimado, pode acabar a gasolina, mas o motorista continua imutável, né? Ali num curto espaço de tempo. Eu gosto muito de uma analogia que a gente faz, que eu sempre dou em aulas, que assim, uma pedra. Uma pedra é o quê, gente? O que tem essa pedra? É um corpo físico denso. Ponto. Esse microfone aqui que a gente está usando na aula, ele é o quê? Só corpo físico denso. Só isso. Aí depois vamos pegar uma planta, uma árvore, uma flor. Uma cenoura. Tem a cenoura, calma, porque senão vai ser meio complexo. Primeiro assim, corpo físico denso, mais corpo físico energético. Então, pegando a cenoura do Verno. Quando a cenoura tá linda, maravilhosa, ela tá com energia ainda, né? Então, ela tá viva de alguma forma. Ela tem o quê? Corpo energético também. Então, ela tem corpo físico denso e mais corpo físico energético. O reino vegetal, ele expressa metabolismo. O reino mineral, se você for forçar muito a barra, você até poderia dizer que expressa um metabolismo mineral, do tipo uma rocha vulcânica, ela era lava e aí evoluiu e secou, enfim, mas aí está forçando um pouco a barra, não é exatamente um metabolismo vivo como a gente entende as plantas. As plantas não, as plantas já buscam o sol. A gente poderia argumentar se uma planta já não começa a expressar um certo nível de comportamento. Ela se expressa, né, no mundo, ela está viva. Mas ela é bem mais limitada, porque ela só tem esses dois veículos, o físico denso e o físico energético. Agora vamos para o emocional. Então, o que é que você conhece que tem corpo físico denso, que tem corpo físico energético e também tem emoções? Seu gatinho, seu cachorrinho... seu peixinho. É o reino animal. Então ele já tem corpo físico denso, corpo físico energético e tem corpo emocional. Isso. Ele já pensa, os animais já pensam? Então, isso é um detalhe bem interessante, porque assim, se você for considerar os mamíferos, eles têm um nível de desenvolvimento cerebral muito grande. E se você observar alguns cães, eles têm, assim, cara, eles têm memória melhor do que a nossa, às vezes. Mas, para efeito de simplificação e de bate-papo aqui, eu acho que a gente poderia definir assim, olha, no reino animal, né, os animais não demonstram raciocínio lógico, intelecto, poder de escolha, que são mais típicos de um animal bem particular nesse planeta, que inaugura o próximo veículo, que somos nós, né? A espécie humana, ela tem uma hipertrofia do lobo frontal e desenvolveu capacidade neural suficiente para transcender o nível puramente emocional. Mas eu arrisco dizer que nós somos muito bichos ainda, nós ainda expressamos muito do nosso comportamento extremamente pautado só pelo emocional, que é um problema. Que a gente está tentando evoluir ainda. Então, vamos dizer que o homem veio dessa evolução da espécie, do macaco, né? Então, era físico denso, mais físico energético, mais corpo emocional, e aí a gente ganha também o quê? Corpo mental. Isso. Então, parou aí?
Não, na verdade nós temos mais. A gente fala do corpo mental dividido em duas etapas também, mental concreto, mental abstrato. E transcendendo essa etapa, a gente fala do nível intuicional, que seria um nível de consciência que você acessa o corpo intuicional. E é muito interessante falar o seguinte, por exemplo, da mesma forma que o corpo emocional é feito de emoções, o corpo mental é feito de pensamentos. E somente o corpo intuicional é feito de intuições. Que descoberta! E aí uma coisa legal de vocês entenderem é que a gente foi subindo um degrauzinho de evolução, uma escadinha, né? Então vamos lá, corpo físico denso, corpo físico energético, corpo emocional, corpo mental, corpo intuicional. Tem mais coisa em cima? O último estágio, então a gente fala disso como se fossem as cascas da cebola, né? Você está descascando a cebola, o que você encontra no final seria o self, seria a mônada, seria a consciência. Mônada é um termo que vem da filosofia grega, que significa indivisível, ou seja, você veio dividindo, né? Você veio analisando e buscando a essência, você encontra o estágio último. E aí a gente vai dizer, a mônada é a consciência, a mônada ela é a sua essência. Na nossa tradição a gente prefere usar o termo purusha, mas aí eu não quero entrar em detalhes muito. Né, vocês viram que a gente não preparou a live? Não, de forma nenhuma. Só que a gente sabe a matéria de cor e salteado, porque são mais de 20 anos dando aula sobre essas coisas. O lance aqui interessante é dizer o seguinte, a mônada, o self, a sua essência, quem você é, o resumo da sua individualidade, da sua consciência, usa intuições, pensamentos, emoções e o corpo físico para navegar nesse universo. Então, todos esses veículos são veículos de manifestação da consciência. Dito isso, e eu acho esse preâmbulo até um pouco longo nosso, né? Mas é uma das aulas que eu mais gosto, eu adoro explicar e falar sobre isso, porque eu gosto muito dessa matéria, porque com isso caem várias fichas na nossa cabeça, você começa a entender as coisas e fala, gente, era só isso, tipo, é muito simples. Assim. No momento em que você se liga que você não é o seu corpo, você não é as suas emoções, você não é os seus pensamentos, você é algo acima disso, você passa a ter o poder de escolha. E isso eu acho que cai muito no nosso assunto, porque reprogramação emocional nada mais é você tomar consciência de que, em primeiro lugar, você não é as suas emoções. Exato. Sabe aquele tipo de pessoa que fala assim, eu sou assim mesmo, eu sou ciumento mesmo, não tenho o que fazer. Eu sou assim mesmo, eu sou emputecido, enraivecido e qualquer coisa já me tira do sério. Fala, cara, não, você não é assim, você está assim, você escolheu ser assim. E você está identificado com as suas emoções. Ou seja, a consciência, que é algo super transcendente, abstrato, profundo, se identifica com as emoções. E agora a consciência acha que ela é as emoções. Mas ela não é, isso é um engano, né? Exato. E no momento que você diz assim, então eu não sou os meus pensamentos, eu não sou as minhas emoções. Eu posso sim escolher, estou aqui sentindo ciúmes, não quero sentir ciúmes, o que eu preciso fazer? Bom, eu posso respirar fundo, eu posso interpretar o mundo de uma outra forma, eu posso gerenciar essa situação de uma outra maneira. Você se torna capaz de fazer escolhas. Porque e aí você se muda. torna consciente de tudo que você tem aí dentro, de todos os seus corpos. Eu sempre gosto de brincar que é como se a gente tivesse um tabuleiro de xadrez, você faz um afastamento, olha lá de cima e consegue mexer as peças com mais confiança na sua vida. Então você olha lá de cima como se você se afastasse da sua própria vida, da sua própria existência e falasse, essa pessoa aqui é interessante pra minha vida, eu quero ela, vem pra cá. Essa daqui eu não quero mais, tá me fazendo mal. Esses amigos aqui eu gosto, então vem pra cá. O Verno eu deixo nesses porque ele é meu amiguinho, então eu vou deixar. Esses outros amigos aqui, não quero, então não tô me acrescentando em nada, vem pra cá. Esse trabalho aqui, eu gosto, eu quero da minha vida. Nossa, isso aqui eu não quero mais pra mim. Por que eu quero isso? Não quero mais. Você começa a se entender mais, a ter mais consciência do todo. E começa a segurar as rédeas do seu próprio destino e ser totalmente responsável pelas suas escolhas. E dessa forma, responsável também pelo seu futuro. Você movimenta as rédeas do seu destino para lá, para cá. Opa, tá indo na direção errada,
vamos virar. E aí você domina, inclusive, o seu karma, a sua ação, reação das coisas na vida, tudo que acontece com você, você tem o poder de, através das suas escolhas, arcar ou não com as consequências de tudo que acontece com você. Complexo isso, né? Mas é... Não, mas bem assim, simples, eu na adorei a verdade. sua analogia. Essa imagem do xadrez seria dizer assim, se você acredita que você é as suas emoções e que você é os seus pensamentos, as suas emoções, os seus pensamentos, o seu psiquismo define quem você não é o jogador do xadrez, você é a peça. Você agora é vítima das circunstâncias. Então eu senti ciúmes porque aconteceu tal coisa, eu fiquei com raiva porque aconteceu tal outra. E aí agora, assim, vem um cavalo, né? Cavalo A4 da dama do rei. Pronto, agora você perdeu aquela peça e é fatal. E você não tem poder de escolha. Fala, eu vou fazer uma estratégia, eu vou jogar o peão para cá, vou atrair o cavalo para lá, e aí eu entro com o bispo para cá. Cara, você não é o jogador da sua vida, você é a vítima das circunstâncias da sua vida. Isso é péssimo. Então, aí, como eu trabalho com cinema, eu faço uma analogia melhor ainda. Então, pensa que você é o roteirista que escreveu a história do xadrez. Tipo, muita gente coloca isso como, mas isso é tipo Deus. O pessoal que é mais religioso coloca assim, não, mas Deus sabe o que faz na minha vida. Ok, você terá a crença que você quiser. Eu não vou entrar no âmbito religioso. Mas eu vou colocar você nesse sentido quando você tem o poder de fazer as suas escolhas, você é o roteirista, o cineasta que está ali em cima direcionando qual vai ser a história do roteiro da sua própria vida, da sua própria existência. Independe se existe algo acima desse cineasta ou não. Eu não vou entrar nesse âmbito. Mas você acredita no que você quiser. Eu não mexo, não trabalho com religião, com nada que tenha a ver com misticismo ou religiosidade. O que a gente está falando aqui é uma lógica. Então, a gente tem vários corpos dentro da gente. Isso tem, você sabe disso, a gente foi falando desses degraus evolutivos aí. E de uma lógica bem simples e clara. Quando você enxerga as coisas de cima, você enxerga simplesmente como se você estivesse escrevendo o roteiro da série ou do longa da sua própria existência. E aí você escolhe quem são os personagens que são os principais, os protagonistas dessa história, quem você quer deixar de coadjuvante. E você se coloca como protagonista da sua história, da sua própria vida. E uma vez que você tem essa força, você faz o que você quiser com a sua vida. Então, quando aparece um problema, você como roteirista da sua vida, você olha lá de cima e fala, tá tendo um conflito aqui, como é que eu vou resolver isso? Você até dá risada desse conflito, ao invés de entrar no drama. Você não é o ator que está fazendo, veja bem. Você é o cara que está escrevendo a história, que está olhando lá de cima e falar assim, eu vou fazer esse daqui gostar desse daqui. E aí você dá risada e fala, não, isso aqui não, eu não vou fazer isso aqui não, porque isso aqui é muita sacanagem. Então você decide o que você quer fazer com o seu próprio filme, com a sua própria existência. E a reprogramação emocional é um pouco por aí. O que eu gosto desse discurso é o seguinte, existem diferentes formas de você pensar sobre a mesma coisa. Então, assim, vamos falar das emoções, vamos falar dos pensamentos, vamos falar dos seres humanos. Existem várias formas de você interpretar. Exato. Algumas formas, elas te empoderam. Algumas formas, elas te dão mais liberdade. Algumas formas, elas te dão mais poder de escolha. Eu tenho uma inclinação gigantesca para essas formas de pensamento. Eventualmente, você vai ter uma crença, você vai ter uma visão de mundo e tal. E essas visões de mundo, esses paradigmas, eles limitam o seu poder de escolha, eles diminuem a sua autossuficiência. E eu, particularmente, costumo não gostar muito de maneiras de pensar que me conduzam dessa forma. Essa é uma forma de pensar nossa, que a gente está passando para vocês. E se você se identifica, pense como a gente. Se você não se identifica, continue pensando da forma como te faz bem, como te faz feliz e como resolve a sua vida. Porque, em essência, o nosso trabalho é um trabalho de filosofia, né? A gente vai falar sobre reprogramação emocional, pode parecer que a gente está querendo pisar num território de terapia ou de misticismo, ou religião, nada disso, hein? Pelo amor de Deus. O filósofo, o barato do filósofo é isso aqui, é você enriquecer o seu acervo, né? o seu manancial de conhecimento através do debate, das leituras, desses encontros, né? E é tão legal poder fazer live e conversar com as pessoas que estão aí, porque, assim, o filósofo, ele quer ser provado errado, assim, sabe? O que é muito legal, acho que o cientista também.
quando um cientista, quando um filósofo coloca uma proposta no mundo, a gente está torcendo para encontrar alguém que possa contrapor essa visão, porque isso vai nos ajudar a enriquecer a própria visão como um todo, né? Mas assim, falando de reprogramação emocional, que era o nosso tema, eu tenho um exemplo para contar que é o seguinte. Tinha uma banda que eu gostava muito de ouvir, que eu conheci na época que eu morava em República, na faculdade, lá pelos idos de 2000, 2001, 2002. Nossa, morava em República na faculdade. Aí estamos ficando velho, né? Putz, tá feia a coisa. Não, eu tô jovem. A gente só se conhece uns 20 anos, mas tudo bem, não conta pra ninguém. Mas assim, lá na época, a gente, quando separou a República, teve um que ficou devendo dinheiro, teve um que brigou com o outro, deu treta, assim, sabe? E aí, putz, ficou devendo lá na imobiliária com o proprietário. Puta negócio chato, assim. E na minha mente, eu associei aquela banda, aquelas músicas, com todo esse imbróglio do fim da República, quando a gente se formou na faculdade e tal. Daí ficou isso, né? É uma banda que eu gostava, que eu curti e tal. Quando eu abri a minha escola, isso 2009, né? Bastante tempo depois, quase uma década depois, eu comecei a dar aulas num grupo de alongamento e flexibilidade. Eu dava esse treinamento todas as sextas-feiras. E era uma música, era uma banda que casava muito bem com uma prática de alongamento e flexibilidade. Comecei a usar. E aí na minha mente eu ressignifiquei aquele condicionamento de lembrar da época da República por causa daquela música. Porque assim, a memória humana, ela é associativa. Você pensa um negócio, imagine, você sente um cheiro. Aquele cheiro te lembra da sua infância. Eu tenho muito isso com cheiro de Natal. Cheiro de Natal. Eu sinto cheiro de Natal, porque acho que quando tá chegando o Natal, alguma planta exacerba um cheiro mais agradável que tem a ver com o meu passado, que lembra da minha infância e da época do Natal com a minha família. Muito louco isso. Os pinheiros, né? De Natal, né? Não sei. Tem uma planta na rua que é cheiro de Natal. Eu tenho isso. Uma vez eu já, né, há bastante tempo, eu abri um doce de marrom glacê. Marrom glacê, cara. Marrom glacê era um negócio da minha infância, que vinha umas latas grandonas assim. E aí, tipo, veio aquele cheiro. Nossa, eu me lembrei de coisas quando eu tinha 4 anos de idade. A memória, ela é associativa. E aí a gente cria associações, a gente cria ancoragens. A sua emoção, ela se atrela a sons, a aromas, a sensações, a pessoas, até mesmo o tom de voz da pessoa. Até mesmo, sei lá, os meus óculos redondinhos, assim, você encontra uma pessoa de óculos redondinhos, você vai falar, é o Harry Potter, é o Harry. Assim, você cria essas associações. E parte da reprogramação emocional, ela consiste em você atenuar algumas associações que você fez e criar novas associações. Por exemplo, suponha, você tem uma experiência negativa e você não consegue desassociar. Cara, começa a usar isso assim, sabe? Põe uma música. Suponha, a pessoa não consegue dirigir porque tem medo de guiar, sabe? Pega uma música que você gosta, põe lá. Assim, tem que tomar cuidado com isso também, porque, por exemplo, muita gente usa música para despertar. Se você quer detestar uma música, você põe ela no seu despertador. E você passa a acordar todos os dias de manhã com aquela música. Porque você pensa assim, vou botar uma música que eu gosto, vou sair da cama com mais facilidade. Se você detesta sair da cama cedinho, você põe o despertador com aquela música que você mais gosta, vai dar 2 semanas, você já está detestando aquela música. E esses gatilhos, essas associações, elas são muito fáceis de fazer. Eu vou dar um outro exemplo, que é o seguinte. Eu sempre usei relógio de ponteiro, relógio digital, enfim. Daí comprei o meu primeiro relógio de touch, né? Aqueles que fazem, que medem batimento cardíaco e tal, enfim. E aí esse relógio, ele só ligava se eu tocasse a tela. Daí deu 1 semana usando o relógio novo, me deu uns 5 minutos lá, no domingo eu quis usar o relógio antigo. Aí eu virei para encostar no relógio, eu estava condicionado a tocar a tela para olhar. Eu estava com um relógio de ponteiro e aí eu condicionei tocar a tela para fazer o relógio mostrar as horas, enfim. Então assim, esses condicionamentos, eles podem ser imediatos, eles
Eles podem ser construídos, e às vezes demora muito pouco, né, para esses condicionamentos serem construídos, e às vezes eles são, né, reforçados ao longo do tempo. Mas eu acredito que, assim, sabe essa coisa? Eu sempre fui ciumento, eu sempre fui assim, para eu mudar vai ser um horror, vai ser um desafio, vai ser um obstáculo. Cara, às vezes acontece um negócio na sua vida, uma mudança de paradigma, acontece uma situação mais, né, grave, mais relevante. Você muda assim. A gente aprende, né? Com a vida. É uma pena que a gente meio que só aprende quando acontece coisa ruim, né? Mas enfim. Porque assim, a gente também tem isso, né? Reprogramação emocional, ok. Mas muita gente evolui através da dor. E tem a forma de evoluir através do prazer também. Evoluir com coisas que te fazem bem. Então, se associar a coisas ou pessoas que te fazem bem de forma espontânea. Como a gente estava falando nessa questão da reprogramação emocional, dos corpos que a gente tem e tudo mais que a gente falou no começo, se você entrou agora na live e você perdeu o comecinho, volta lá porque tem uma explicação bem cabeçuda. O corpo, a gente falou da escadinha, né? Dos nossos corpos que a gente tem. Então, por exemplo, um mais em cima eclipse o outro e assim o de baixo eclipse o de cima e assim por diante. Então, por exemplo, quando você está muito emocionado, que está aqui, você o que? Não pensa direito. Quando você está pensando muito para chegar em alguma determinada resolução na sua cabeça, um problema que você precisa resolver, você não consegue intuir, você não consegue ouvir a voz da sua intuição que está acima. Então, isso é um treinamento que você deve fazer com alguma certa recorrência. Quando a gente treina, por exemplo, uma meditação em aula, que é para treinar a parada do pensamento, você está treinando para você parar o seu pensamento, para você ouvir mais a sua intuição. E quando em aula a gente está treinando uma técnica corporal, que você está com o corpo parado, você está com a sua energia circulando, mas o seu corpo físico está parado, você está respirando, obviamente, concentrado no seu corpo, você está concentrado nas suas emoções, está dominando as suas emoções, você mentaliza coisas ali, mentaliza mais força para você ficar com o corpo mais forte, você treina isso. E uma vez que você tem isso treinado dentro de você, que são as técnicas corporais, os respiratórios, e começa a treinar isso sempre, você consegue treinar para quando você tiver alguma situação emocionada que você não tem muito controle, você vai fazer o quê? Utilizar técnicas para você controlar melhor na sua vida. Então, falando de uma forma bem clara e objetiva, todos os treinamentos que a gente faz em sala de aula de técnicas, você consegue aplicar na sua vida e no seu dia a dia, justamente para que você não fique emocionado demais numa hora que você precisa ser mais racional. Ou mesmo que você não pense demais de forma demasiada para ficar ali queimando a cabeça, queimando a mente e não consiga deixar fluir a sua intuição. Porque todas as respostas para todas as perguntas que você tem aí dentro de você já estão aí. Você já tem as suas respostas. Então você tem milhares de dúvidas sobre que carreira que eu sigo, que pessoa que eu escolho para trabalhar comigo, X, 1 milhão de dúvidas que você possa ter. Você sabe as respostas. Só que às vezes a gente só tem que parar de pensar demais. Porque quando a gente pensa muito, às vezes a gente está mentalizando coisas que o seu medo pode te trazer uma mentalização de algo que não é bom para você. E aí você atrai isso, obviamente. Então, quando você fala em se reprogramar emocionalmente, a gente está falando em algo muito mais amplo, que é você aprender a controlar através de treinamentos técnicos tudo isso que você tem dentro de você. E para isso, você obviamente vai precisar de ferramentas, você precisa de alguém que te ensine essas ferramentas, para você não sair fazendo besteira, para que você possa treinar de uma forma recorrente, utilizar o seu corpo de uma forma consciente, o seu corpo físico denso, utilizar o seu corpo físico energético de uma forma consciente, então você ter consciência da sua energia. Você já chegou em algum lugar e falou assim, eu tô com muita energia hoje, tá sobrando.
daí as pessoas estavam meio para baixo, e aí você tá com tanta energia que você meio que doa para essas pessoas, porque você tá tão bem, você deixa todo mundo bem que tá naquele lugar. Contagia, né? Você contagia, você deixa todo mundo feliz. E, ao mesmo tempo, também o contrário é verdadeiro, que por falta de treino, às vezes, por outros motivos quaisquer, quando seu emocional tá meio ruinzinho, você chega num lugar que tá todo mundo assim, e aí você tá tão assim que você deixa todo mundo para baixo. Isso não é legal. Então a gente pode treinar, tá sempre assim, com essa sobra energética. Por quê? Daí todo mundo que está à sua volta, no seu trabalho, nos seus estudos, aonde você estiver, vai estar super assim também. E, obviamente, quando alguém estiver mais para baixo por algum problema emocional que a pessoa está tendo e tudo mais, você está tão bem que você passa uma coisa boa para aquelas pessoas. E automaticamente meio que equaliza, todo mundo fica bem. Então, essa parte de reprogramar-se emocionalmente também tem a ver com isso, com a forma como você lida com as suas coisas no dia a dia, e fazendo treinamentos para que você possa melhorar em todos esses âmbitos, do físico denso, energético, emocional, mental, e ter controle da sua intuição, que isso é o mais legal, né? Você já pensou ter controle total dos lapsos de intuição que a gente tem no dia a dia? Ia ser o máximo, né? O que é genial do nosso método para mim é que realmente ele atua em todos os níveis, né? A nossa proposta é uma proposta de desenvolvimento integral. E nesse sentido, me ocorreu, enquanto você falava, comentar a questão de desenvolvimento de força. Porque assim, se você for pensar do ponto de vista da força física, você vai falar, o que é um corpo forte, né? Vai me abandonar! Vai falando aí que eu vou pegar água. Bom, então assim, o que é um corpo forte? É um corpo resistente, é um corpo que aguenta uma carga, é um corpo que você consegue segurar e suportar um peso. Então, sei lá, se fosse na musculação, um corpo forte, ele consegue, né, levantar muita carga, consegue fazer várias repetições. Se a gente fosse trazer essa analogia para o corpo emocional, o que é um corpo emocional forte? Um corpo emocional forte, para mim, é um corpo que tem estabilidade. A Tatá estava falando sobre essa coisa de contagiar, de você ter muita energia e você doa e aí você influencia positivamente o espaço à sua volta e eventualmente você está com a energia menos boa e você... obrigado. Pode acontecer de você influenciar negativamente o espaço à sua volta. Mas assim, imagine o seguinte, imagine que você tem poder de escolha do nível de manifestação emocional que você quer experimentar ao longo da vida. Eu acredito que ninguém iria, em sã consciência, escolher vivenciar dor, vivenciar desconforto, vivenciar tristeza, derrotismo. Se eu pudesse ser 100% dono das minhas emoções, eu ia escolher vivenciar sempre alegria, bem-estar, amor, descontração, sentimentos positivos. A gente não sente emoções negativas porque quer, né? Seria dizer assim, o padrão vibratório do emocional cai e aí a gente tem uma experiência de emoções ruins. Mas se eu pudesse escolher, eu manteria sempre alto. Então, para mim, um emocional forte, ele tem uma estabilidade. Mas não só isso, ele tem uma estabilidade, ou seja, ele não fica oscilando em níveis emocionais. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora está assim, outra hora está assado. Não, ele tem uma certa faixa de atuação e uma faixa de atuação alta, boa, de um padrão vibratório bom. Então, se você fosse me relatar as sensações emocionais que você experimenta ao longo de uma semana, por exemplo, talvez sim, você tenha vivenciado um pouquinho de solidão na quarta-feira, um pouquinho de tristeza na segunda-feira, sei lá. Mas, no geral, você me relataria que, vivenciou alegria, emoção, bem-estar, amor e companheirismo e gratidão. E aí, assim, não deixa de ser uma questão de treino, sabe? De você parar e exercitar gratidão, exercitar amor. Porque, assim, se deixar, pega o teu corpo físico, se você deixar pela própria índole, o corpo físico ele quer ficar deitado no sofá comendo Ruffles assistindo Netflix. É isso que o corpo quer. Ele quer o mínimo de esforço e a ingestão de gordura, né? Basicamente é isso. E chocolate. E é por isso que é tão fácil. É tão, assim, se você me disser, Vernon, deita no sofá e fica comendo Ruffles, eu não vou fazer esforço nenhum para
te atender a esse pedido. Calma, a gente não tá fazendo jabá pra Ruffles, não para nada, que fique claro. Mas assim, imagine, eu quero ter um corpo físico forte. Eu preciso treinar, eu preciso me puxar, eu preciso me tirar e eu preciso criar rotinas. E às vezes assim, eu vou perder, eu vou cair da rotina. Eu me coloco o desafio de ir treinar os musculares do Andy todo domingo. A gente se sabota o tempo inteiro. O tempo inteiro, porque não é fácil, dá trabalho, exige esforço, exige a aplicação da vontade e da consciência sobre a tendência natural do corpo físico de querer ficar deitado. É a mesma coisa com o emocional. No emocional, se você deixar o emocional ao bel prazer, ele vai escorregar para uma carência, ele vai escorregar para uma manha, ele vai escorregar para um derrotismo e essas coisas todas que a gente expressa, né? Mas se eu pudesse escolher, é óbvio que eu ia querer um corpo sarado. Então eu quero um corpo emocional sarado. Para isso eu preciso treinar, eu preciso fortalecer as minhas emoções. Que fique claro, tudo que a gente está falando aqui, por exemplo, os nossos treinamentos não vão curar uma depressão. Porém, evitam que você entre no mundinho. Porque emocionalmente você vai estar tão forte, você está com aquilo trabalhado de uma forma robusta, com muita energia, que, cara, você não fica doente. Você não fica doente nem energeticamente, nem emocionalmente, nem mentalmente. Porque você está treinando se desenvolver nisso tudo. Da mesma forma que você desenvolve o seu corpo físico, você está ali treinando para o seu braço ficar forte, digamos que aí você está trabalhando o seu corpo físico denso. Você não vai treinar só o seu braço direito, certo? Senão ele vai ficar gigante e o resto está ali parado. Então, eu sempre peço para vocês tomarem cuidados também com filosofias ou treinamentos, lugares que vocês possam frequentar na vida, que vão treinar só o seu mental, ou que vão desenvolver só o seu intuicional. Tomem cuidado com coisas assim. Por quê? Porque senão você não vai trabalhar tudo que você tem. Fica meio capenga. É a mesma coisa que você treinar só a sua perna direita na academia, tua perna tá fortona, só a direita, e o resto do corpo tá meio atrofiado, não tá legal, entendeu? Então pensa que você tem isso tudo dentro de você, e de alguma forma você tem que treinar isso tudo de uma forma completa. Hoje em dia se fala muito sobre o seguinte, que o ser humano, ele manifesta o seu comportamento. E assim, existem, né, divergências ali, mas assim, 50% da manifestação do seu comportamento é biológico, é a loteria genética. Do tipo, seus pais eram altos, você tem a tendência de nascer alto, mas pode ser que um dos irmãos seja baixinho, né? Então existe uma loteria genética que define o seu comportamento. E cara, isso funciona também para o emocional. Tem pessoas que têm uma tendência biológica a serem mais possessivas, a serem mais energizadas, mais enérgicas, enfim. E você vê isso em crianças, você vê isso em bebês, cara. É muito louco, assim. Pais de família, né? Mães, pais de família, tem 3 filhos. Aí ele é muito diferente do outro, e o outro é muito diferente do terceiro. E eles têm níveis de energia, níveis emocionais, níveis de raiva, de inquietação, enfim, né? Diferentes entre si. Então, assim, existe metade do seu comportamento que é biológico. E a outra metade é comportamental. Ela é fruto das suas escolhas. Então, suponha, eu tenho genes que predizem que eu vou morrer de diabetes aos 40 anos de idade. Eu tenho 39. E aí, o que eu faço? Não morre, Vevé. Não. Vai fazer falta. Precisa. Eu começo já desde os 20, 25, melhorar minha alimentação, evitar alimentos pesados, evitar abusar de álcool, fumo, drogas e coisas assim. E especialmente cuido muito com açúcares e doces e não sei o que, gorduras, nananã. Cara, aquela tendência genética pode se protelar, pode se postergar por muitos anos. Então imagina o seguinte, eu gosto de dizer o seguinte, pega qualquer traço da sua personalidade, a sua tendência à atividade física, a sua tendência a sentir raiva, a sua tendência a sentir ciúmes. Dá uma nota de 0 a 10. Nota 0, o cara tá mal. O cara, assim, qualquer coisinha tá arrumando confusão e não leva desaforo para casa e tudo mais. Nota 10, o comportamento é lindo, 100% redondinho, o cara tem aquele emocional de dar inveja. Beleza. A sua loteria genética vai definir a sua nota de 0 a 5.
E o seu comportamento, os seus hábitos, as suas escolhas vão gerar um desvio de mais 5. Ou seja, eu nasci nota 0 para atividade física. Mas desde pequenininho minha mãe me botou na natação, eu fiz artes marciais, conheci o método de Rose cedo, com 20 e poucos anos. Cara, a minha tendência de fazer atividade física, por nascimento, por biologia, devia ser 0. Mas hoje eu tenho uma nota 5, ou seja, eu em geral faço bastante atividade física. Eu estou dando um exemplo, tá? Eu acho que eu sou mais do que isso. Assim, eu tenho mais ímpeto por atividade física do que isso. Mas eu poderia causar um desvio de 5 pontos. Então, assim, se você nasceu 0, daria para você passar na prova, daria para você tirar uma nota 5. Não tá nada mal, né? Para quem começou mal, né? Você poderia ter um bom desvio da sua tendência genética. E eu acho isso interessante quando a gente começa a falar de longevidade, né? Porque assim, se hoje em dia se fala muito sobre viver além dos 100 anos de idade, né? Coisa que era impensável para os nossos avós, para os nossos bisavós, talvez. Com a medicina de hoje já é muito mais possível. Com a medicina. E cabe a nós organizarmos a nossa vida de forma que sejamos mais saudáveis. Sim. Não só cuidando com o que se come ou o que se ingere no geral, mas principalmente com esse assunto de hoje, com a sua reprogramação emocional. Porque cada surto emocional libera na corrente sanguínea um monte de toxina. Você poderia ali fazer um monte de besteiras que não ia ser nem perto. Imagine, você sentir um acesso de raiva. Você pode muito bem ter palidez, né? Cair a pressão. Você pode muito bem ter tremor, lábio seco. Você pode muito bem ter todos os sintomas de uma picada de cobra, assim, sabe? De um envenenamento que foi gerado de dentro para fora, que foi gerado pela falta de regulagem das suas habilidades emocionais. Pergunta de leigo ignorante: você fazer algo que não foi definido não seria como caminhar para a infelicidade? Explica melhor o que é fazer algo não definido, que isso não ficou claro para mim. Você entendeu? Qual é a pergunta? Não entendi. Tá. Explica melhor aí, senhor. Nice. A Poliana falou: deixa salvo, please. Infelizmente, live só fica salvo 24 horas. Assista, chame seus amigos para assistir. Ainda dá para assistir amanhã, obviamente, até esse horário das 20 que a gente começou. Depois ela se auto-apaga. E se perde na nuvem de dados. Mas toda sexta a gente tem a nossa live de desenvolvimento pessoal. Então, sexta, às 20, a gente fala sexto. Sexto. Normalmente é Thaís Barbeiro, Vernon Marasquim e Andy Gouveia. Que hoje está ausente. Está ausente porque ele tem um bom motivo. Ele foi apresentar uma super coreografia no Teatro Municipal de Santos, num espetáculo incrível da The Rose Art Company. Tá, entendi agora. Genética de nascimento seria algo definido, tá. Pergunta: você fazer algo que não foi definido seria como caminhar para a infelicidade? Cara, eu acho que não. Eu acho que assim, uma das coisas que eu falo muito é o seguinte: você precisa ter propósito. Isso seria um outro assunto, né? Exato. E aí, assim, imagine, você parou e refletiu. Você pensa assim: quais são os meus objetivos? Meu objetivo na vida é ter sucesso, fazer uma viagem, é casar e ter filhos e tal. Você fez as suas escolhas, beleza. Aí você olha para si, autoconhecimento. Você faz uma avaliação de si mesmo. Cara, minha tendência genética e biológica é péssima para o alcance desses objetivos que eu desenhei para mim. Você vai fazer o quê? Vai sentar e vai chorar e vai ficar, né, se autoflagelando? Cara, não, assim, eu acho que, pelo contrário, vamos dizer assim, vamos definir felicidade como sendo a percepção de progresso em direção aos seus objetivos. Porque eu digo isso porque, assim, imagina o seguinte: você pensa, quando eu tiver uma Ferrari eu vou ser feliz. E aí você trabalha e guarda dinheiro e não sei o que e tal, e aí você compra a Ferrari. Aí você agora tem a Ferrari. E agora? Você vai ser feliz? E aí, assim, tipo, você dirige, dá 2 voltas no quarteirão e fala: acho que nem era. Ter a Ferrari não era. Vou levar agora pro meu público. Quando eu fizer uma novela na Globo, eu vou ser feliz. Você vai ser feliz? Não, e aí você vai lá e faz a novela. Mudou a sua vida? Do tipo, você vai perceber que os esforços e a sensação de progresso rumo aos objetivos que você definiu para si
eles são mais fonte de felicidade do que a conquista da felicidade mesma, da felicidade própria. Beleza, então definindo felicidade assim, se você chegar à conclusão de que seus traços biológicos não te facilitam esse processo de caminhada em direção aos seus objetivos, cara, eu não acredito que a solução, então, eu vou me conformar, né? Porque eu estou fazendo uma leitura da pergunta... Cara, digita o teu nome aí, porque o teu nome no Instagram é Nicefistus. Eu não consigo falar seu nome também. Nicefistus. E aí a gente está tentando descobrir aqui. Bom, enquanto isso, deixa eu só terminar de ler aqui. Poliana falou, conteúdo de primeira, parabéns, muito obrigada. Jefferson está falando, felicidade é algo instantâneo, não uma constância. Poliana está falando, temos que aproveitar o processo e ser felizes na caminhada. Exato, é isso, exato. Gosto. Eu, assim, enfim... Ele é o Ney. Ney! Oi, obrigado. Ney! Obrigado. A gente já tava indo lá, a gente é muito gringo, né, gente? É só Ney, pô. Cara, eu tenho algumas reflexões sobre felicidade, que é uma palestrinha que eu ministro, enfim, né? Se quiser, um dia a gente fala sobre felicidade. Mas assim, né, eu acredito que você aplicar esforços sobre si mesmo, no sentido do autoaprimoramento, do autodesenvolvimento, é muito recompensador. Eu acho que a conclusão de que traços biológicos determinados são o que definem, né, o seu sucesso, os seus resultados, isso a mim me incomoda. E aí eu volto naquele bate-papo que a gente estava tendo antes sobre crenças limitantes e crenças empoderadoras, né? Eu posso olhar para a mesma situação de formas diferentes. E eu particularmente gosto de um olhar perante a vida que me empodere, que me dê poder de escolha, volição, que aumente, né, o meu desenvolvimento pessoal. Se nós formos deterministas, se nós formos 100% genéticos biológicos, o seu QI é 80, você é uma anta e você não serve para nada, então vai carpir mato que é só para isso que você serve. Cara, você acabou de eliminar qualquer possibilidade de desenvolvimento humano. E isso me causa muito incômodo, assim, muito incômodo. Né? Do tipo assim, existem pesquisas de que você consegue desviar o QI em, se não me engano, são 5 ou 10 pontos. E cara, QI, que é um negócio super, né? Pá, assim, parece que é uma trauletada na tua cabeça, estampou o carimbo na tua testa, o teu QI é aquilo e acabou. E não, assim, existem elementos que podem ser, sim, geradores de desvio até no QI. E eu conheço gente que fala isso assim de próprio filho, assim, tipo, ele nasceu assim, gente, ele não consegue trabalho, ele não consegue estudar, ele não vai passar na faculdade nunca, ele não é bom nisso que ele faz, coitado. Tem um livro sobre isso. Pais que falam isso dos filhos, e gente, isso é um absurdo, porque você tira a oportunidade da pessoa evoluir. Todo mundo pode evoluir, é só querer, então não pode, né, colocar uma rédea em ninguém. Você tem que dar chance e ajudar essa pessoa a evoluir, a encontrar o que gosta de fazer. Porque às vezes simplesmente a pessoa só não encontrou uma coisa que se realize, só isso. Tem um livro que fala sobre isso, que é o livro de Mindset. Ele fala sobre mindset fixo e mindset de crescimento. Quando a pessoa tem um mindset fixo, ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com fracassos. Ela tem uma tendência à estagnação muito maior. E quando ela tem um mindset de crescimento, ela tem essa busca, né? Esses esforços sobre si mesmo, que lá na frente geram muito resultado. Pega o Silvio Santos, o cara camelou, meu. O cara camelou, bicho. E o cara construiu um patrimônio gigantesco, tipo, meu... Enfim, né? Sei lá, não é só patrimônio. O Ney falou aqui, isso vai ao contrário da natureza humana. Concordo que todos conseguem a sua maneira de se desenvolver. A natureza é mutante. Sim, e a Pérola está dizendo que escutou isso. Pois é, Pérola, tem muita gente que fala isso para as pessoas. Você não consegue. Não consegue? Então, manda um beijo para essa pessoa. Fala que você consegue, pronto, gente. Você consegue o que você quiser. Eu só tava assim, me empolguei, tá, gente? Não liga não. Não, e de verdade, assim, eu acho que uma parte da reprogramação emocional tem a ver justamente com isso, com a sua habilidade de se desconectar, desatrelar de paradigmas emocionais que foram introjetados e que a gente aceita, né? Porque na verdade, assim, não é também dizer, meu pai falou isso e na escola me falaram aquilo. Cara, a gente aceita, né? A gente abre a porta e permite o paradigma entrar e faz dele nosso.
Mas se você fizer um processo de reprogramação emocional e você abandonar paradigmas limitantes, crenças negativas, cara, é o foco, né? É como você coloca o seu foco. Tem perguntas? Eu gosto das perguntas. Beijo pra Caxias. Pra Caxias, um beijo pra Caxias. Nanda Nájera. A Pérola diz que lê muita autoajuda porque ela precisa de histórias motivadoras Gosto. E tudo. Então, a gente não tá fazendo autoajuda aqui. É só... a gente não consegue ajudar ninguém, nem a gente mesmo nesse sentido. A gente, na verdade, ajuda a não ter que precisar de ajuda. Eu acho que é isso, né? Tipo... Antes do negócio de desengolar, a gente se desenvolve um pouquinho. Um monte de gente chamando a gente de lindo. Muito obrigada, gatos lindos. Valeu. A gente também ama vocês. Corações. Gravataí, valeu. Beijo também pro Rio Grande do Sul. Boa noite. O que mais tá falando aí? Hoje a galera tá participando bastante. Tô gostando de ver, hein? Isso aí, mandem suas perguntas. Comentários. Tô adorando os ois de vocês aí. Falem. Deixa eu falar um negócio sobre autoajuda que eu achei isso bem interessante. Fala assim. Aí. Em essência, você deixa? Você permite? Tá autorizado. Também. Pode falar. Em essência, o nosso trabalho é um trabalho de autoconhecimento. E eu gosto de fazer uma brincadeira comparando autoconhecimento com você pintar o seu autorretrato. Então, assim, só existe uma pessoa no mundo que pode pintar o seu autorretrato, que é você mesmo. Se você falar, Vernon, pinta o meu autorretrato, eu vou dizer, não, eu não posso. Eu posso pintar o seu retrato, mas o seu autorretrato só você. E aí eu faço essa brincadeira com autoajuda. Eu acho autoajuda um termo péssimo, assim, porque quem é que pode te dar autoajuda seguindo essa mesma linha de raciocínio? Autoajuda é o seguinte, você está sentado sozinho, sem ninguém, aí você vira e fala assim, quer saber? Vou mudar, vou fazer tal coisa e vou sair daqui e tal. Você aplicou sobre si mesmo a sua vontade, você gerou transformação. No máximo a gente pode falar que isso foi autoajuda. Agora, você pega um livro, e aí você lê um livro que te ajuda. Você lê um livro de ajuda, você não lê um livro de autoajuda. Então assim, eu não gosto desse termo, eu acho ele mal aplicado. Mas enfim, né, a gente sabe que o termo autoajuda ele é usado para definir uma categoria de conhecimento que, sei lá, te ajuda a tirar a bunda ali da cadeira e gerar alguma transformação. E muitos livros que poderiam ser considerados de autoajuda, eu considero que são bons livros de filosofia, de psicologia, de comportamento e que não sei se merece, né, nessa categoria, entrar nessa categoria. Bom, mais alguma pergunta? Eu acho que a gente está dando aqui o horário do sextou de verdade, né? Pessoas que trabalham, trabalhadoras nesse Brasil. Então, mais algumas dúvidas, perguntas? Quero agradecer novamente a presença de todos, dizer que todas as sextas-feiras tem o sextou do Vevé, da Tatá e do Andy, que não está aqui hoje. Oi, Andy. Não está. Ele está em Santos. E é isso, galera. Um prazer estar aqui com vocês. Esse conteúdo das sextas é sempre essas lives sobre desenvolvimento pessoal nos nossos Instagrams. Pessoal que passou no meu perfil, passa no perfil da Tatá. Perfil Thaís lindo, Barbeiro, maravilhoso, com incrível. TH. Pessoal que... Bom, agora faz você. Pessoal que passou no meu perfil não conhece o Vevé, Vernon Marasquim. Eu marquei ele nos stories antes da gente começar a live. É só você copiar de lá, tá tudo certo. Assim, só dura 24 horas essa live. O conteúdo tá bom pra caramba. Então, faz o quê? Avise os seus amigos pra passar nos nossos perfis e assistir essa live. Prazer, Ney. Obrigada pela participação. Pérola, Ney, Jefferson, essa galera toda que a gente é muita gente. Forte abraço. Ana Lúcia, Enixan, Fabrício, João, Consultor, Fereta, Letícia, Nanda, Carolina. Nájera, Super beijo pra todos. Minha mãe, todo mundo viu. Gustavo Sanches, Ananda, viu? Amaro. Tchau. Tchau todo mundo, gente. Beijo, não me liga que eu não atendo. Tchau.